Fala galera do Fala Abner, um abraço para todo mundo, começando mais uma resenha da semana. E olha que resenha é essa, porque nós vamos conversar agora com quem eu sempre disse no rádio, no jornal, na televisão, hoje na internet, o maior jornalista esportivo do norte do Brasil. Ele vai fazer piada daqui a pouco, porque ele é piadista, para quem não o conhece, fora do Bom Dia Parada TV Liberal. Meu amigo há muitos anos, mais de 20, meu professor de muitos, humilde, caboclo dos bons, de uma terra que eu sou apaixonado, que é Castanhal. Dizendo isso, destacando isso, trazendo esses adjetivos, normalmente, se nós tivéssemos uma direção de programa adequada, eu estaria sozinho na câmera e você não estava aparecendo ainda. Mas como não é ao vivo, a direção tá correta. Carlos Ferreira, tudo bem? Fala, Abner. Fala, Abner. Meu inscrito e acompanha o canal, opina, critica, elogia, mais elogia, graças a Deus, e dá moral pra gente. Hoje você tá aqui, irmão. Então, eu só fico me perguntando se eu sou o maior, imagina o menor. Eu sabia, eu falando pra vocês, olhei pra cara dele e já achei graça. Ferreira, isso aqui é uma homenagem pra ti, porque você tá chegando, irmão. Claro, guardado as devidas proporções, que você merece ser muito mais homenageado. Você está chegando aos 40 anos de profissão, cara. 40 anos não são 40 dias. Não dá para conversar contigo e perguntar o que tu viste no futebol paraense nesses 40 anos. Mas, quando tu iniciou lá atrás, tu imaginou que duraria esses 40? Olha, lá no começo, eu ouvia muito do meu primeiro grande mestre, Jussivaldo Nascimento. Vai trabalhar fácil em Belém. Quando ele dizia lá em Castanhal que eu iria trabalhar fácil em Belém, eu já achava aquilo muito grande. Então, acho que o homem lá de cima foi muito generoso comigo no desenvolvimento dessa carreira, não só pelos 40 anos, né, Abner, mas eu acho que, modéstia à parte, pela credibilidade com que ela foi construída, e estamos aí. Tu é um cara simpático para muitos, na família, no lazer, no bate-papo, não bebe, não fuma, não dança. Ferreira é uma figura muito reservada na família dele, para a família dele, né? E no ar, às vezes, pessoas comentam comigo, já comentei contigo, ele é sisudo, esse cara é metido, esse cara é aquela coisa toda. Como é que tu trabalha essas duas balanças? Se é que tu trabalha e chega até ti isso? Abner, eu tento ser natural. Na verdade, posso parecer sisudo, mas quem me conhece sabe que eu não sou, né? Não é, totalmente. Eu sou um brincalhão. Agora, ali no trabalho, no ar, você tem que ter uma postura séria. E essa postura séria também tem um limite, porque tem um momento em que você precisa tornar mais leve aquele contato com o público. Então, é dessa forma que funciona. Na televisão, sempre foi assim no rádio. E o jornal não, já é uma coisa mais formal ali, de texto, né? Enfim, o que eu posso afirmar é que eu sou no ar o que eu sou no meu cotidiano. Mas há uma diferença porque quem não te conhece vai ter aquela impressão daquele cara que vai dar informação com firmeza, com seriedade, de repente não dá aquele sorriso a mais ou a menos, mesmo falando de esporte. Mas tu tem umas tiradas ali no Bom Dia, às vezes com o Márcio, né, com a moça que apresenta também, que é a Thaís, que também mostra que tem esse teu lado também, de fazer brincadeiras e tudo mais. Ferreira, e como é que tu consegue, porque assim, tu vais falar muito de ti, mas eu também me autorizo a falar, porque até vou começar a puxar coisas aqui. O Ferreira não dá uma informação sem checar. Eu não conheci ainda no jornalismo paraense alguém tão chato para isso como o Ferreira, porque, meu irmão, ele fica 24 horas até chegar a informação para que ele possa escrever na coluna, podemos dizer assim. Ao mesmo tempo, a gente mexe com paixões, né, Ferreira? E contraria dirigentes também. Como é que tu lida com isso? Bom, primeiro quero dizer o seguinte, eu trabalho com muita informação e por mais que haja essa preocupação com a checagem, com a confiabilidade da informação, você comete erros, não tem como. Eu já cometi erros de me punir, de não aceitar, sabe, quase que ajoelhar no milho. Mas, enfim, ao mesmo tempo eu me perdoo, porque faz parte do processo. E eu sempre digo o seguinte, bom não é quem não erra, bom é quem supera o erro, seja
numa saída estratégica ali, ao vivo, no rádio ou na TV, seja com a dignidade de reconhecer e no dia seguinte trazer uma nota, errei, a informação correta era essa, como já fiz algumas vezes na coluna. Enfim, eu acho que a gente precisa ter a permanente preocupação em ser acreditado. É importante, é fundamental que as pessoas acreditem no que você faz, no que você diz, nas suas análises, porque se não for assim, você não vai conseguir, de novo peço licença, mas não vai conseguir uma trajetória de 40 anos. É verdade. E Ferreira, nesses 40 anos, tu conviveste com o futebol paraense lá em cima, pelo meio, lá embaixo, deve ter visto assim, diabruras com o que já fizeram com o nosso futebol. Aí eu falo de dirigente, falo de jogador, às vezes comportamento de torcida também. Se parar assim hoje para dizer assim, Ferreira, os últimos 40 anos do futebol paraense, nós evoluímos aonde, nós fomos para onde? O que não ocorreu, o que precisa ocorrer para que a coisa melhore? Abner, houve uma grande transformação durante esses 40 anos. Eu lembro de algumas frases prontas que eu ouvi muitas vezes no rádio, tipo, a culpa é da federação, falta planejamento. Esse planejamento é ótimo, esse aí. Nunca foi contratado esse, com a camisa 10 e tal, para jogar aqui. Amadorismo, coisas do tipo, e eu, algumas ocasiões, reproduzi isso. Mas aí deu para perceber que as coisas foram mudando, até porque a própria legislação foi amarrando condutas na gestão do esporte, né? Foram obrigando a ter nova postura. Né? Acho que o Profut, por exemplo, trouxe muito dessa transformação. O Estatuto do Torcedor trouxe muito dessa transformação. E os dirigentes, aquele típico cartola, que nós convivemos tanto, conhecemos, nos divertimos com alguns que eram grandes figuras, perderam espaço. Hoje, se você não for gestor, você não tem durabilidade. Principalmente um gestor financeiro, né, cara? Pois é. E aí eu vejo uma grande transformação de mentalidade na gestão dos clubes. A federação ainda está muito tomada por uma estrutura de poder que, enfim, que atrasa o processo dentro da federação. Mas eu vejo essa transformação ocorrer. E isso nos anima, porque, diferente de algum tempo atrás, hoje, quando a gente questiona, quando a gente cobra, a gente consegue sentir alguma resposta. Por muito tempo, era perda de tempo. Cobrar planejamento, por exemplo, né? De quem não sabe planejar, né? De quem não tinha nenhum compromisso com isso. Então, hoje, a gente vê que há projetos nos clubes, você vê os clubes melhorando a estrutura física, contratando quem sabe fazer. Quem podia imaginar, até 2 anos atrás, o Remo comprando um CT? 2 anos atrás, qual era a realidade do Remo? E não aconteceu. O Paysandu hoje não está construindo o seu CT, não tem um hotel dentro da Curuzu. Quem imaginaria o Paysandu ter um hotel dentro de uma Curuzu que era caindo aos pedaços? Então as provas estão aí de que tem havido um progresso. Agora, com todo esse progresso, ainda são clubes defasados, porque eles insistiram por muito tempo em resistir às transformações, em negar as mudanças, e ficaram para trás, até acordar. Tu não acha que esses caras, no bom sentido, quando eu falo, antes disso, deixa eu só fazer uma justiça, quando eu disse a Curuzu caindo aos pedaços, antes daquela reformulação, os bicolores se juntaram para transformar a Curuzu no que ela é hoje. E diga-se de passagem, eu frequento, você não, né? Que você fica mais no estúdio. Quando eu vou gravar o Fala Abner, eu entro nas dependências do Paysandu, Ferreira. Até, inclusive, vou aguçar uma curiosidade em ti. Se for o caso, vai lá ver. Não, num dos últimos trabalhos que eu fiz na Curuzu, o Jorge Luiz Totti me mostrou as dependências. Cara, eles fizeram salas agora embaixo da arquibancada, com uma estrutura absurda. Coisa que eu chego na Curuzu, eu olho assim e digo, meu Deus, o Remo está muito atrás em relação ao Baianão, mas o Remo já começa a fazer essa transformação. Se você for lá, é um canteiro de obra, o Baianão não para, né, cara? Então, isso, da parte estrutural, deve empolgar o Ferreira, como está empolgando, e me empolga também. E te digo mais, Abner, esses clubes têm tanta força que no momento em que organizam um pouquinho, eles decolam. Faz a diferença. Eles conseguem andar.
E eu estou vendo esse processo ocorrer, e para a força que os clubes têm, a resposta virá. O Remo sofreu muito por muito tempo. Deu um salto de qualidade de gestão, de condições de trabalho. Os profissionais do Remo hoje têm condições de trabalho que eram inimagináveis para quem trabalhou no Remo 3 anos atrás, por exemplo. Ferreira, você falou ainda há pouco que você percebe que as críticas, né, ou as sugestões dadas por ti na coluna, ou até mesmo na televisão, tu começa a receber uma resposta positiva de quem faz futebol no Pará. Né, o cara já começa a se antenar. E como é que tu reages com uma outra situação que há 20 anos atrás tu não tinhas na tua profissão, que está completando 40 agora, que é a resposta imediata do ouvinte, do leitor, do telespectador, através das redes sociais? Como tu reage com isso? É boa, Abner, porque isso tem uma ingerência direta no nosso trabalho, mas tem uma ingerência direta também na gestão dos clubes. Em cima do que a gente estava falando, dessas transformações, elas também são produto dessa era digital em que o torcedor passa a ter voz e voz ativa. Não é mais aquela história do torcedor na esquina batendo papo e desabafando um para o outro. Agora não. Os torcedores conseguem exercer. E não chegava nem na gente, né? Não, só se ligassem para a rádio, mandassem um e-mail, né? Exatamente. Era no contato físico que a gente conseguia ter o feedback, né? E hoje não é muito mais do que um feedback, é um patrulhamento. Um patrulhamento no nosso trabalho e na nossa vida pessoal. Isso aí é todo mundo. E como tu consome a crítica ou elogio ou observação? Como é que tu consome isso? A crítica, quando é crítica, eu festejo até. Quando é ataque, com ofensas, eu ignoro. Eu procuro não ter contato. Mas quando é uma relação respeitosa, saudável, e sobretudo quando me acrescenta, é claro que eu vou ter toda Tu a abandonaste o Twitter, que é uma terra parece sem lei e maldita, não? Não totalmente, porque eu ainda gero algum conteúdo, mas eu evito interagir. Mas é bem isso aí, né? Essa interação com o público, ela muda a nossa forma de trabalhar nesse patrulhamento que acaba sendo produtivo, positivo. Eu acho que, não querendo me comparar com você, que é enorme na profissão, mas eu acho que só quem ganha de mim, de ti em memes, é o Bad Boy. Nosso irmão Bad Boy, que você adora, eu também gosto muito. Mas nós, de vez em quando, lá e cá tem um meme do Ferreira, tem um meme do Abner, a gente só perde pro Bad. O Bad é campeoníssimo, e eu acho que ele já faz até de sacanagem, para ele ficar na mídia aí 24 horas por dia. Ele gosta também dessa presepada dele lá. Como tu reage com meme, cara? Qual foi o meme que fizeram? Um, de repente, tu pode ter te aborrecido, o outro que tu achaste graça e dissesse, pô, esses caras são demais. Eu acho que eu não tenho nem o direito de me aborrecer. Faltou eu dizer sobre a questão anterior o seguinte: se eu trabalho com opinião, se eu opino sobre o trabalho dos outros, como que eu posso negar que as pessoas opinem sobre o meu trabalho? Seja quem for. Agora, eu opino respeitosamente. Eu gostaria que fosse da mesma forma. O que não é, eu ignoro. O que me acrescenta, eu absorvo. Né? Agora... Sobre o meme. Sobre o meme, eu sou o alvo principal do futebol zoeiro, né? Sim. Tiram onda lá, tem a história da estatística, Tabu do Ferreira. E eu até cheguei a tirar onda no próprio Bom Dia Pará, que a gente falava, o Márcio que sugeriu, vamos fazer aqui o tabu do Ferreira sobre tal. Eu falei, bora, vamos. Aí um dia eu tive um encontro casual lá em Castanhal com o titular do Zoeiro. Tu mandava pegar eles lá, que estavam na tua terra. Você pode dar uma pizza aí, esse gordinho aí. Eu estava no estádio, aí ele me viu, me chamou, o meu filho me apresentou a eles, a ele, no caso, né? E aí ele falou, eu queria gravar contigo, mas, pô, eu tô receoso, já aborrece com a gente. De jeito nenhum. E tu gravou? Gravei. Claro, Abner. Eu já tenho. Mas tu gravou uma resenha ou tu gravou só um momento? Não, um momento ali, um bate-papo, enfim, respondi o que ele perguntou, foi coisa rápida. Mas o ponto é o seguinte: se eu trabalho com futebol, eu me defino como um chato. Por quê? Porque eu trato com seriedade um assunto que
só tem graça se for na base do sarro, né? Do ponto de vista do torcedor. O bacana é você não ter compromisso com o que fala. No futebol, tratando de futebol, o bacana é você poder dizer, depois de um gol de um jogador que você pegou no pé, dizer, nunca critiquei, é meu ídolo, coisa assim. A gente que trata com absoluta seriedade, pelo menos eu trato com absoluta seriedade o meu trabalho, quando alguém usa o meu trabalho para fazer irreverência, eu não posso ser contra. Não pode. Olha, eu tomo até como uma homenagem eles terem me escolhido. O Ferreira é tão chato nesse sentido de profissão, como ele se definiu, que para mim é um bom sentido, não é um mau sentido, que eu lembro de uma dele, que ele disse, não, agora o Ferreira se superou. O Ferreira comentava, o Ferreira não está no rádio hoje porque não quer, né? Isso é bem, muito claro. E o finalzinho do Ferreira no rádio, na época, é até chato dizer o finalzinho do Ferreira, porque o Ferreira ainda tem coisa para fazer em rádio aí a vida toda. Daqui a pouco eu quero falar das mídias contigo, tá? Uhum. Aquele tradicional rádio que ecoava no AM, pô, fantástico. O Ferreira saía da TV Liberal só para fazer o programa comigo na Liberal AM. Isso eu tô falando de uns 7 anos atrás. Isso. Pô, a Ferreira vem, eu vou. Tudo que eu peço para esse rapaz, graças a Deus, na comunicação, ele me atende. Inclusive, ele faz rádio no Liberal Esporte Show aos sábados, um comentário de 5 minutos, e aí dele que não mande. Aí, rapaz, ele sobe na árvore lá no sítio dele para pegar a internet e ele manda. Não mais, mas na época sim. Na época era assim. Cara, o Ferreira entrava todo dia e tinha um porteiro, um atendente, mala, o gordinho lá que jogou futsal. O Wanderlei. Cara, ele era muito paysandu. Ele encasquetou que o Ferreira era Remo, sei lá, o que o Ferreira era. E o Ferreira passava, dava boa tarde, bom dia para ele, para entrar, para fazer sempre na correria, e dizia, tu viu o teu time? Falou o primeiro dia. Tu viu o teu time? Não sei o quê. Falou o segundo dia. Porque o porteiro tinha essa onda, né? Ou seja, quando o Remo perdia, cara, porra, tu pensava em nem ir pra rádio por causa dele, mano, que ele vinha com tudo. Mas quando o Remo ganhava, aí também era a mesma coisa. Aí, porque a gente tem esse trato, né? O Ferreira uma vez passou e disse pra ele, voltou e disse, olha, deixa eu te falar uma coisa, repetitivamente, não é isso? Você faz esse tipo de coisa comigo. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sou torcedor, eu não torço pra ninguém, eu sou um profissional, eu gostaria que você não mais fizesse. Cara, se o cara pudesse se enterrar ali na Barra de Aguiar e sair lá no Guamá, mano, ele sairia. E vou dizer pra vocês, conheço esse cara há 22 anos, como jornalista e antes disso como jogador e tal, mas um pouco contato. Tá aí um cara que não tem, não sei, o time dele. Talvez ele diga que seja Castanhal porque ele nasceu lá, mas não viu o Ferreira por preferência de Remo e Paysandu. Como tu conseguiste, cara, superar isso? Porque quem entra no esporte torce para um time, pô. Mas tu não, eu nunca te percebi torcendo para ninguém e não te defino como nenhum nem outro. Sabe que eu me divirto lá na redação da TV? Rapidinho. Produção, uma aguinha. Nós estamos do lado de uma múmia do jornalismo brasileiro, mas múmia de tanta faixa de título de prêmio que ele tem como jornalista, sim. Então, eu me divirto quando... Só uma vez falaram para o Zagallo, numa coletiva da seleção, Zagallo, você é uma múmia, ele ficou olhando assim, de tanto título que você tem, tanta faixa. Então, já ocorreu algumas vezes os colegas lá da redação da TV, eles discutem entre eles, o Ferreira torce por A ou torce por B, e eles não chegam a nenhuma conclusão. Aí aquilo para mim é um termômetro. Pô, eu tô dando conta do recado. Mas na rua tu torce para alguém. Todo mundo fala, mano. O Paysandu diz que torce pro Remo e o Remo todo torce pro Exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa aqui que pode parecer exagero da minha parte, mas eu juro por tudo que é verdade o que eu vou dizer. Eu estava no supermercado, chegou um torcedor e falou, te acompanho, pelos teus comentários, tu és remista. Eu dei um sorriso, né? Continuei ali procurando o que eu queria. E logo em seguida chegou outro e falou, Ferreira, Paysandu, né? Eu te acompanho, tu é muito Paysandu. Aí, pô, tive a mesma reação e o cara que disse que eu era remista estava lá acompanhando, né? Como é que chega um terceiro e pergunta se eu sou Remo ou Paysandu? Não é possível. Eu falei, pergunta para os dois aí, pô. Cara, é muito doido. E o dissabor com o dirigente, hein, Ferreira? Porque a gente mora numa terra que tem 2 clubes enormes, que o Remo e o Paysandu, tem a nossa querida Turma Luz Brasileira também.
E que os caras que dirigem esses clubes, muitas das vezes, é o cara que a gente encontra num restaurante, que a gente encontra no supermercado, no shopping center, ou então ele foi médico da família, ou então ele foi advogado de um amigo. Sempre o muro é muito baixo, né? E os dissabores, cara, como é que funciona? Olha, o tempo vai ensinando, né? A gente vai achando um ponto de equilíbrio. E eu acho que esse ponto de equilíbrio chegou quando eu passei a ter a preocupação de me colocar no lugar de quem é assunto do meu comentário. Então, eu vou fazer uma crítica a um dirigente do Paysandu. Aí eu me coloco no lugar dele, como que ele reagiria a esse comentário que eu tenho para fazer? Aí a minha resposta, normal, faço com segurança. Idem em qualquer outro caso. E já ocorreu, Abner, em diversas ocasiões, de dirigente, de treinador, de jogador me ligar porque não gostou de um determinado comentário que eu fiz. Mas de ligar brigando? Aí é que tá. Já ocorreu das diversas formas. Ou então de vir um recado, né? Através de alguém. Olha, o fulano não gostou de tal comentário que tu fizeste. Sim, mas eu não fiz para ele gostar. Eu não fiz para ele gostar. É normal que ele não tenha gostado. Eu já esperava por isso. O ponto eu vou dar um exemplo aqui. Um técnico na época no Remo me ligou. Olha, Ferreira, você fez um comentário hoje assim que eu não gostei. Eu disse, mas qual é o problema? Me diz aí, o que eu disse que não é verdade? Onde eu errei? Não, a pergunta é, o que eu disse que não é verdade? Não se trata disso. Então, onde foi que eu te desrespeitei? Não, também não se trata disso. Se o que eu disse é verdade, se eu não te desrespeitei, eu insisto, qual é o problema? É você ter uma opinião diferente da minha? É a minha opinião ter lhe contrariado o interesse? Pode pegar, Ferreira, não tem problema não. Você deve ser dona réplica, deve estar preocupada que eu não chegasse na hora certa. Sim. Então, e aí, para jogador, já ocorreu a mesma coisa. Teve torcedor que... Vou desligar logo que é melhor. Teve torcedor que me cobrou, olha, pô, eu nunca vi isso que tu escreveste. Sim, porque tu nunca viste, não existiu. Entendi, saquei. Tu não viste o dilúvio, não existiu. Mas tu não é um cara muito acessível para que te cobrem isso? Olha, talvez... Hoje não tem mais essas cobranças, tem? Tem. Agora a gente está mais... É feito mais por assessoria, de repente? Não? Não, mas não tem sido tão comum. Tem sido assim, de torcedor, na rua, mas alguns são radicais, determinam que eu sou A ou sou B, e eu sempre sou o contrário do time que ele torce, né? Sim, como naquele caso lá do supermercado. Nunca tu tá em casa e tal. Né? E o assédio positivo, cara? Quero bater uma foto contigo, Ferreira. Pô, vem cá, quero te apresentar o fulano. Olha aqui o Carlos Ferreira e tal. Como é que tu do jeito que tu és, todo fechadão, assim, como é que tu reage? Tranquilo. Primeiro, eu sei que eu não sou artista, eu sou jornalista. O fato de eu ter uma superexposição, estar ali na televisão, então as pessoas querem registrar, na boa, mas sem que eu me sinta especial por isso. Eu trato isso com total naturalidade. Falei que ele é chatão. Falei, gente. É o Carlos Ferreira. Mas isso é chatice. Agora, se tu for lá no sítio dele, lá na beira do Garapé, tu não acredita que é o Carlos Ferreira. É outra figura totalmente. Inclusive, eu estou devendo uma visita lá. Visita. Isso é verdade. Ferreira, bora falar das mídias, cara. O rádio. Aquele rádio AM que levava a gente para todo lugar do mundo, seguindo o Remy Paysandu, que você tinha aqueles horários durante o dia de ser obrigado a ouvir para saber as notícias do clube. Com saudade daquele rádio, Ferreira. Poxa, olha, deixa eu te falar o seguinte. Eu vou fugir um pouco da tua pergunta, mas vou chegar Fica à vontade. onde tu queres saber. A minha decisão de ser radialista ocorreu quando eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Absoluta paixão. Porque eu via meu tio e o meu irmão discutindo sobre a rivalidade Remy Paysandu, e aquilo me despertou interesse e fui para o rádio. E quando eu passei a ouvir rádio, eu me encantei com as transmissões de futebol. A equipe da Liberal da época, com Jaime Bastos, Grimoaldo Soares, Guarani Júnior, Raimundo Lima, Valdir Oliveira.
E, enfim, foi aquela época do despertar dessa paixão por futebol e pelo rádio. E aquele rádio era mágico. Então, quando você fala desse rádio poderoso, digamos assim, absolutamente soberano, porque foi antes da televisão absorver o futebol como um produto dela, né? E depois das mídias sociais. Então, o futebol era o rádio era o grande propulsor do futebol. Para mim, foi algo maior, porque eu vivi aquela magia distante da realidade do futebol e distante do rádio propriamente, de quem faz o rádio. Depois me tornei amigo de todo aquele pessoal, trabalhando junto daquela gente que eu admirava imensamente. No futebol é assim, o cara tá ali colando figurinha, daqui a 7 anos ele tá jogando uma Copa do Mundo com aquele cara. Pois é. Então, assim, eu tenho essa dimensão desse poder do rádio, que diminuiu, obviamente, por esses dois fenômenos. Primeiro, a televisão, que engoliu, chamou para ela o futebol, né? E o rádio virou um veículo de apoio dentro desse processo. E depois com as mídias sociais, com a era digital, que também deu uma expansão para o rádio, mas em matéria de informação, naquela época que eu digo lá, anos 70, anos 80, até anos 90, você ficava esperando o noticiário do rádio para ter uma informação que você tem agora a qualquer momento, na palma da mão. E se pegou o rádio, colocou-se no YouTube, por exemplo, né, e mostra a cara hoje de quem faz futebol no rádio, dá aquela dinâmica, aquela linguagem, que a gente sabe como é que funciona. Ferreira, o mercado paraense do jornal impresso, tu é um colunista impresso. Eu percebi que a tua coluna já foi para o liberal.com, ou seja, ela já está digital e o Brasil todo pode ler. Também foi um ganho. O mundo, né? O mundo, desculpa. Foi um ganho, né? Não tem a menor dúvida Mas disso. em compensação, quanto mais leitor, mais crítica, ou mais aplauso. Mais interação, Mais né? interação. Mais interação. Sobre a coluna, já são aí 3 décadas fazendo a coluna. É uma rotina. Começou no Diário do Pará. Começou na província. Na província, Diário Liberal. Na província, Diário Liberal. Passe caríssimo, eu me lembro, quando tiraram o Ferreira do Diário para o Liberal. Praticamente o seu Maurana lá, ele comprometeu metade do orçamento do ano do jornal para trazer o Ferreira. Tá bom. Mas, enfim, é uma história longa e essa coluna, aquilo que eu falava, né? A gente lida com muitas informações. Ela toma meu tempo de domingo a domingo, a qualquer hora, porque a gente não tem hora para isso. Você está produzindo, eu tenho bloco de notas aqui no meu celular, quando eu lembro de algo que eu vou abordar, eu já anoto, estruturo, depois eu sento para escrever, e é isso durante todo esse tempo. Cara, é uma religião, já presenciei isso. Agora, sobre a coluna, eu vou te falar um negócio aqui, até em forma de homenagem, porque é muito bacana lembrar disso. E eu estou vivendo esse processo, como eu estou agora em agosto, completando 40 anos de profissão, então eu tenho feito algumas reflexões. Eu recebi um vídeo de um rapaz lá de Castanhal, Joatan, é o nome dele, dizendo o seguinte: eu era jornaleiro e você tinha uma banca na feira, eu era camelô. E eu deixava com você o caderno de esporte do jornal, ia vender jornais, circulava, voltava, você já tinha lido o caderno de esportes, eu recolhia, você me pagava um valor que era menos que o jornal em preço, menos que o preço do jornal, e aí eu ia vender o jornal mais adiante. Eu contribuí na sua história. Pô, que bacana, né? E eu vi essa lembrança. Cara, isso é histórico, mano. Destacado por ele. Tá, mas olha só. O que ele deixava comigo? O caderno de esporte da província. O que eu devorava da província? A primeira leitura que eu fazia. Qual era? Gol de placa, a coluna do Carlos Castilho. Aí o que aconteceu que 10 anos depois, eu estou com o Castilho na Marajoara. O Castilho ainda fazendo a coluna. Aí o Castilho me escolhe para ser o suplente dele. Quando ele não podia fazer, Ferreira, faz a coluna aí para mim. Até ele dizer, Ferreira... Aí tu assinava? Aí eu assinava como interino. Ah. Até ele dizer, olha, eu não quero mais, você está pronto, a coluna é sua. E eu passar a ser o titular daquela coluna que eu devorava quando eu tinha ali meus 14 anos, 13, 14 anos. Muito doido. Né? Eu nunca vivi isso, sabia?
As minhas coisas na comunicação sempre foram atropelando, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra lá. Eu não parei pra... Eu acho que eu só parei, por tua culpa, inclusive, e do Toninho Silva, na época, vocês meteram corda pra eu passar a narrar futebol, lembra? Quando eu fiz um repá no Mangueirão, primeiro. Aí eu parei. Aí eu disse, pô, peraí, eu vinha pra cá com meu pai, ficava na cabine aqui debruçado, que eu dava certinho a altura do parapeito, assistia repá. Porra, vou fazer um repá, não é possível, o estádio tá lotado, muita doideira isso. Então aí foi que aí foi a ficha onde caiu. No restante não, fui fazendo, foi acontecendo. Como foi essa história da banca da feira? A banca da feira na avenida principal de Castanhal, havia um comércio ali na calçada, né? Havia as lojas e na frente das lojas o comércio informal. E eu estava ali, acho que dos meus 12 aos 14 anos de idade. Tu vendia frutas, essas coisas? Não, variedades. Imagina o Ferreira vendendo na feira. Na verdade, eu não vendia, as pessoas compravam. Eu sempre fui... Mas de que era a barraca? Era tua, do teu pai, da tua mãe? De que eu tenho praticamente aversão à venda. Eu tenho uma dificuldade imensa com venda. Mas sempre trabalhei com venda. Vendi picolé, depois... era minha mesmo a banca, né? Fui camelô, aí... Foste empresário com 12 anos. E depois fui trabalhar com o meu pai, que tinha a mercearia, né? E eu fui para o balcão. Meu irmão foi para o quartel e eu fiquei no lugar do meu irmão. Ele foi ser alguém na vida e tu foi ser jornalista. E foi uma fase horrorosa para mim, Abner. Por quê? Porque os meus colegas iam se divertir onde eu trabalhava, né? Ali na mercearia que tinha as mesas de bilhar. E eu vivia preso ali, eu estava na escola, eu estava ali atrás do balcão. Porém, ouvindo rádio o tempo todo. Sabia de tudo de futebol, estava ligado a tudo. Ou seja, não tinha outro caminho. E aí o meu pai comprou um rádio, acho que Transglobe, que tinha sintonia de FM, né? E eu ganhei um aparelhinho, e me disseram, isso aqui é um microfone, você vai falar aqui e vai sair no rádio em FM. E a pessoa fez o processo lá, me mostrou, né? Aí realmente eu falava no microfone e saía no rádio. Aí o que eu fazia? Eu me escondia e ia fazer programa, ligava o rádio em FM e ficava fazendo... Os caras do bilhar lá. Fazia noticiário de esporte e falava do pessoal que estava ali, né? Você aí na mercearia do seu Didi, você aí de calça jeans, camisa vermelha. E aí eu ficava olhando, o nego ficava olhando ali, procurando, não entendendo. Fantástico, cara. E cara. quem já sabia dizer, isso é o Carlos, treinando para ser radialista. Olha, daqui a pouco ele vai falar pra gente qual o melhor time do Remo que ele viu, qual foi o melhor time da Tuna que ele viu, qual foi o melhor time do Paysandu que ele viu. Mas antes, falando do jornalismo, já falando da feira e tal, aí você veio para a capital com certeza estudar, foi buscar esse jornalismo, precisou construir família numa profissão que não dá muita grana. E aí? Pois é quase um sacerdócio, né? Porque a gente faz por vocação, com absoluta dedicação, mas com a certeza de que não vai ganhar dinheiro. Cara, porra, maior salário da TV Liberal, diz uma coisa dessa. Mas depois de 40 anos, né, velho? Vamos lá. Bom, mas é gratificante, Abner, é gratificante ter reconhecimento das pessoas, ter o carinho das pessoas. Para casar e montar família. Sofrer xingamento das pessoas, né? Você falou sobre vir para Belém, foi interessante. Estou começando a me empolgar, tá? Fica tranquilo. Mas isso foi em 86, eu comecei em rádio em 81. Em 86, eu passei no vestibular. Eu tinha 4 anos. Passei no vestibular. Aí, naquele mesmo dia que eu passei no vestibular, comemorei discretamente, estou carequinha, o Remo jogou em Castanhal, um amistoso. E eu trabalhei no jogo, pela Raulan, fui repórter. Nessa época, a Rádio Clube tinha tirado quase toda a equipe da Marajoara, né? Então a Marajoara estava descoberta, estava procurando gente, e eu nem sabia disso. Terminou o jogo, que eu trabalhei lá na reportagem, quando eu subi, o Jorge Luiz, coordenador de esporte da Marajoara, garoto, quero falar com você. Ô, rapaz, vem cá, quero falar contigo. Tô te dizendo. Tô te dizendo, rapaz. Você passou no vestibular, você vai embora para Belém? Sim, vou para Belém, vou morar em Belém.
Zé, eu já conversei com o pessoal aqui, me falaram muito bem de você. Se você quiser trabalhar na Marajoara, eu disse, começo ontem. E deu muito certo que eu vim morar com meu tio, e o meu tio morava a 2 quarteirões da Marajoara. Porra. Aí deu para conciliar trabalho com Onde é até hoje, né? A rádio Não é hoje. mais, agora na Campos Sales, né? Na época era Narciso de Vasconcelos. Era Narciso de Vasconcelos. O nosso produtor é das antigas também, sabe de tudo ali. Sabe até que ele não deve, ele sabe também, viu? E aonde entra montar a família, se estabelecer na capital, Ferreira? Pois é, eu vim para Belém solteiro, mas já namorando, a atual primeira e única dama. Ainda tem esse dado, ainda tem esse dado. O Ferreira, com a dona Help, que é uma figura, meu Deus do céu, vocês precisam conhecer. Ela é a tua primeira namorada? Não, eu digo, eu ia falar a primeira dama, mas quando você fala a primeira, você deixa no ar que pode ter outra. Assim, então eu digo a primeira, mas é única. Não foi a primeira namorada, mas Mas ela foi no início de carreira já. A minha melhor metade, pode ter certeza disso. Cara, vocês têm quanto tempo de casados? 33 anos. E aí veio 2 moleques. Isso. Aí dividir estádio de futebol, cobertura de treino, atenção para a esposa, atenção para os filhos. Meu pai disse uma vez, vê bem a esposa que tu vai escolher, porque tu não tem feriado, tu não tem domingo, não tem essas coisas. Ele me disse isso. Foi uma vida de renúncia, né? Hoje eu tenho o privilégio de garantir meu final de semana de repouso, de produzir, até para a TV Liberal, já entrei no ar direto de lá do sítio. Eu vi. Então a gente já tem algumas regalias, mas, na pandemia, né? Mas eu passei por muitas renúncias aí, perdi muitos eventos da família. Enfim, isso faz parte, né? Quando eu vim para Belém, eu ficava contando os dias e as horas para chegar o sábado para eu ir dar o cheiro na nega, né? Verdade. Aí... Eu lembro que tu passou um momento muito difícil, se não me engano foi com o Renan, ou foi com o Felipe, tu no auge ali, no meio da encrenca do futebol, de vencer na carreira, das coisas acontecer, aí teu filho adoece, foi uma coisa muito forte, mas que não te derrubou no sentido da profissão. É bem legal você provocar. Primeiro, só para eu concluir o seguinte, então, como eu vim solteiro, fiquei 2 anos dessa situação aí da distância, de só ter praticamente um dia para ir. Quando eu podia ir no sábado a Castanhal... Expresso modelo. Então, está na hora de casar, né? Então, casei e aí foi uma batalha árdua, mas que deu muito certo, numa grande parceria. Quando você fala da questão do meu filho, o Felipe, hoje jornalista... Vou apresentar ele aqui daqui a pouco. O espaço dele conquistado. Interfona pro Felipe lá no portal, para ele vir aqui conosco, que a gente vai mostrar ele aqui. Vai lá, ele tá aí. Com certeza ele tá aí. Estressado lá, cheio de coisa para fazer. Sim. Olha, ele contraiu uma bactéria que o colocou no hospital durante um mês. Uma semana ele passou na UTI. E eu fui liberado dos meus empregos, né? Todas as empresas, na época eu estava em 3 empresas. Me liberaram. Não, você está livre. Não, negativo, quero trabalhar. Eu preciso me ocupar porque quando o telefone tocava, eu me preparava para atender, né? Foi tua maior vitória, Ferreira? Acho uma das, né? Uma das. Eu lembro, foi pesado, hein, cara? Foi duro. Então a gente ficou eu fiquei naquela apreensão de toda vez que o meu telefone tocava, eu tinha que me preparar para a pior notícia. E, no entanto, ele superou. Está aí vendendo saúde, está muito bem, graças a Deus. Tem até que melhorar a saúde. E na época, Abner, aí veja só, isso em 2000. Na época, eu tendo que fazer o trabalho e administrar toda aquela situação, eu pensei, eu preciso criar algo que preencha a minha coluna, interessante e que eu não dependa de ligar para ninguém, enfim, que eu possa ter essas informações, criar alguma coisa diferente. Aí deu um estalo. Nós estamos em 2000, vamos eleger a seleção do século. Aí eu selecionei os principais cronistas, aqueles com idade acima de 50 anos, e, salvo engano, foram 21 ou 23 os que votaram, e a cada dia eu apresentava a seleção do século de um desses cronistas. Até completar a votação, definir por eleição deles a seleção do século e
formada a seleção do século, depois uma parceria com o saudoso Ronaldo Porto, nós conseguimos viabilizar uma festa na Assembleia Paraense, com transmissão ao vivo da Mais TV, a homenagem aos melhores do século, lá, com a presença do Manuel Maria, que veio de Santos para receber essa homenagem. Estava também quem estava no auge, sabe quem estava no auge na época? O Luiz Mário no Grêmio também estava presente. Isso, exatamente. Esse dia eu vi o Alcino chorar, porque o Ronaldo aprontou até para mim, porque eu não sabia. O Alcino, quando eu entreguei o troféu para o Alcino deu as costas, o Ronaldo disse, não, volta aqui, Alcino, volta aqui. Esse é só um dos teus troféus, tem mais um. Aí eu, como assim tem mais um troféu para o Alcino? Eu disse, quando você tem um filho que você viu pela última vez quando ele tinha 2 meses. Aí o Alcino disse, é verdade. Mora na Inglaterra. Aí o Alcino disse, sim, é verdade. Eu disse, ele está aqui. Caraca, aí o filho do Alcino se levantou. O negócio derreteu em lágrimas. Eu tenho isso gravado. Caramba, eu tenho isso gravado. Um velho registro. Foi muito forte. Cara, tu falaste da seleção do século e tu sempre faz isso rotineiramente, né? Bora dizer qual foi essa seleção, né? Bora. O pessoal deve ficar curioso. Seleção do século eleita por jornalistas que o Ferreira elegeu para escolhê-las. Isso. E aí ele fez um apurado no final, deu quem no gol? Dico. Dico, que está aí com a gente até hoje, Isso. né? Dono de supermercado. Isso. É lateral direito. Oliveira, Dico, que jogou no Remo, Oliveira, que jogou no Paysandu, depois no Fluminense. Dupla de zaga. Dutra e Socó, ambos no Remo. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, Cuca. Cuca. Remo, anos 70. Meio de campo. Natividade, volante do Paysandu. Quarentinha, meia do Paysandu. E China, meia da Tuna. Aí foi com 4 atacantes? 3 atacantes. 3 atacantes? Tá. Vamos lá. Manuel Maria, Tuna, depois Santos, Alcino e Neves. Porra, bem eleita, né? Claro que muitos... O técnico Miguel Cecim e o craque do século, Quarentinha. É claro que muitos que estão nos assistindo hoje no YouTube, só se for pesquisar, né? Mas serve para a história aí, para a galera poder acompanhar também. Ô Ferreira, o melhor remo dos teus 40 anos de imprensa? É aquele do João Bermeira, 77, 78, do Campeonato Brasileiro. Edson Marinho, Dutra, Darinta, Luiz Florencio, Aderson Mesquita e Mego, Leônidas Bira e Júlio César. Melhor Paysandu? De 2002. Aquele Olha, que botou... tu dá um pulo, hein? Mas foi, sem dúvida. Aquele Paysandu de 2002 botou o Paysandu na Copa Libertadores da América. O próprio Paysandu de 2003, da brilhante campanha na Libertadores, ele foi a sequência com poucas mudanças ali daquele Paysandu de 2002. Então escala esse papo, esse teu cabeção é bom mesmo. Aquele time da Copa dos Campeões, o goleiro era o Marcão. Para a Libertadores... Foi o Ronaldo. Foi o Ronaldo num segundo Fávaro, momento. Fávaro. Estava me fugindo do nome, Não foi eu que falei, não foi a produção, não. Na Copa dos Campeões, o Marcos Dobrada, na Libertadores já foi o Rodrigo. É um craque, né, mano? É o PVC. Imagina. Na Copa dos Campeões, Gino e Sérgio. Na Libertadores já foi o Jorginho e o Tino, né? Tinho. Lateral esquerdo na Copa dos Campeões foi o mesmo da Libertadores, o Luiz Fernando. Aí no meio... Mudou muito depois. O Rogerinho, que ali na Copa dos Campeões... O Bruno jogou contra o Boca. O Rogerinho era soberano ainda na Copa dos Campeões, mas aí o Wanderson ocupou ali o lugar dele, formando a dupla com o Sandro, já para Libertadores. Lechev e Velber? E Arley e alguém na frente. Lecheva e Jobson na Copa dos Campeões. E ainda completando ali da Copa dos Campeões, Zé Augusto, Van Dijk, Albertinho... Velber, foi bem demais na Copa dos Campeões. Balão. E da Libertadores já é a figura do Robigol, né? Que é o grande protagonista com o Yarley. E na própria Série A também daquele ano, o Robigol voou com a camisa do Paysandu, mano. Fez gol no Morumbi, no Maracanã, meteu 5 no São Paulo aqui, lá na Vila Belmiro, que depois proporcionou para ele uma ida para o Santos, de Diego e Robinho. E acho que o ápice do Paysandu, do que eu vi, porque lá atrás, o Paysandu teve grandes times, dos anos 60, principalmente, mas do que eu vi, o Paysandu de 2002 e a versão 2003 são o máximo. A melhor tuna?
Melhor tuna que eu vi, a de 85. Paulo Mendes, treinador? Não, a de 85 era o Dutra, que, na conquista da Taça de Prata. Ah, é verdade. Paulo Mendes foi um ano depois, eu acho, um ano antes. Acho que depois. Eu já estava trabalhando aqui. Enfim, Ocimar, Quaresma, Ronaldo, Paulo Guilherme e Mário Vigia, Ondino, Jorginho, Queiroz, Thiago, Milton e Luiz Carlos. Eu assisti esse time jogar. Eu assisti esse. Com o Dutra, que em 84 foi vice-campeão da Taça CBF, que era a Série B atual, né? Vice com o Remo em 84 e campeão em 85 com a Tuna. Quantos livros lançados, Ferreira? Com o mesmo título, 2 edições, Pisando na Bola, só isso. E deu trabalho para fazer? Deu, mas muito gratificante. Eu sempre curti muito. A resposta do público? Muito boa, não posso me queixar. E o livro foi muito bacana, primeiro porque é algo que fica, né? Eu vou e o livro fica. E segundo, me aproximou de muita gente também, valeu demais. Dá para ganhar um dinheirinho fazendo livro, Ferreira? Se não dá para ganhar no rádio, né? Imagina fazendo livro. Ferreira, o que tu mais gosta de fazer? Comentar futebol no rádio, comentar futebol na Sport TV, apresentar o Bom Dia Pará, a parte do esporte, escrever a coluna. O que mais te dá um gás? Eu acho que o comentário do futebol na TV. E por que tu não está fazendo? Porque nós estamos vivendo uma pandemia e na pandemia há muita restrição para acesso aos estádios, né? Então, pelo menos até onde eu sei, é essa a questão. Os caras fazem de lá também, né? De lá, quase o trabalho é praticamente todo feito do estúdio. Não sei, depois dessa experiência, que deve ter representado também uma contenção de custos, como é que eles vão fazer a partir do momento, né, em que houver essa liberação. Mas uma experiência muito gratificante, principalmente lá no Sport TV, porque você se encaixa dentro do formato que é o que se faz de melhor hoje, de transmissão de futebol em televisão, com todo respeito a todo mundo. Quem assiste um jogo da Libertadores no SBT percebe. Agora, mas tudo tem um preço. Bom Dia Pará. Eu adoro fazer. Qual é o preço? Ser acordado às 5 da manhã pelo despertador. A coluna. É muito bom fazer. Dá um trabalho, prende a gente, toma a gente o tempo todo. E quando eu fecho a coluna, transmito, ainda pode chegar algo que me obriga a refazer, porque alguma informação... Mas quem te dá uma resposta mais rápida da rua é a TV, né? É a TV. Não é o jornal, né? Não, é a TV. Tá. O teu ápice como jornalista é parecido com o ápice do jogador de futebol, no sentido que quando tu chegaste numa a cobrir uma Copa do Mundo, como foi a da Alemanha em 2006, tu já te cheguei? Ou não? Foi. Foi até pela magia, né? Nós estávamos juntos nessa jornada, e não é só a cobertura de uma Copa do Mundo. O privilégio de passar 2 meses na Europa circulando, né? Que nós ficamos ali em Munique, e de Munique circulando dentro da Alemanha. Fomos 2 vezes à Suíça, fui uma vez à Áustria, depois no retorno Portugal, Itália. Era algo que estava fora da banquinha de fruta lá, do camelô, né? Tá. Cara, eu lembro daquela... Sabe o que eu mais me lembro daquela Copa, cara? Não foi o trabalho. Eu sou um cara que eu revelo as minhas histórias, né? Tu jamais faria isso. Eu te espero nem te deixar constrangido. A gente foi numa viagem para a Copa do Mundo em 2006, Lima. Lima já estava com a gente na época. Sim. E aí... escalou-se a equipe para ir e tal. Nem todo mundo precisa gostar de todo mundo, nem todo mundo precisa ser amigo de todo mundo, precisa ir fazer o trabalho. Essa é o que mandaram a gente fazer o trabalho. Eu não era próximo do Ferreira, né? Talvez eu nem curtisse muito o Ferreira, eu era um moleque de seus 25 anos por aí. E o Ferreira, pô, já era o Ferreira e tal, né? Colunista do Liberal, TV Liberal, tudo e tal. E a gente foi na viagem e a gente não tinha uma relação. Aí acho que a gente passou uns 10 dias iniciais, tudinho, aí beleza, mas não tinha resenha. Na primeira semana, mas eu não curti o Ferreira mesmo, achava ele mais velho, achava o Ferreira, pô... Mala. Não gosto desse cara, meu, não gosto. Eu tinha bronca dele que a gente jogava no Imprensa Show. E eu arrebentava, cara, fazia o gol da vitória e dava o prêmio de craque do jogo pra outro. Ele só ia pra dar porra desse prêmio que ele inventava.
E eu achava que ele queria pegar no meu pé, eu não gostava dele. Pronto. E a melhor coisa do jogo do Imprensa Show era a reação dele por não ganhar o prêmio. Aí o que aconteceu? Aí nós fomos no aeroporto trocar o travel check, que era um cheque que você tinha lá para seu documento, você dava pro cara lá e dava o dinheiro para você, não é isso? Trocar ali. E o Valmir e mais um que estava com a gente, que eu não lembro quem era, acho que era o Redivaldo, foram lá falar o inglês lá, que a gente não falava nada, e a gente ficou sentado, eu e ele lá, esperando os dois resolverem a confusão lá, e nós passamos um tempão lá sentado, esperando os dois. E começamos a conversar. Começamos a conversar. E, meu irmão, a coisa foi fluindo. Disse, não, Ferreira, eu não penso assim, eu não sou assim, eu sou assado. E o Ferreira, olha, eu também não, eu sou dessa forma. Cara, ali nasceu, pra mim, a minha maior amizade. Eu tenho 3 grandes amigos no jornalismo, assim, gente que frequenta a minha casa. Um que me carregou no colo, que é o Cacheado. Até eu estava muito pesado, ele manca até hoje por causa disso. O outro é esse rapaz, boa pinta, gente boa, carinhoso, rei dos memes, o Paulo Fernando. E o Ferreira, são 3 caras assim que na minha casa, na casa deles, e a gente criou. E ali, para mim, foi... Eu lembro muito disso, Ferreira, eu lembro muito disso, e dali a gente aproximou as famílias, a gente se aproximou... Eu lembro da tua frase. Em determinado momento, você me interrompeu e disse, Ferreira, tu não és nada do que eu pensava. Exatamente. E aí, cara, a vida... Acho que contando isso, a gente até influencia pessoas que, de repente, fazem o juízo, e às vezes é mais defesa, né? Mas, ao mesmo tempo, de fazer avaliações que, de repente, elas não funcionam. Ferreira, para a gente ir caminhando para o fim, atual temporada, antes disso, lá atrás, ninguém conseguiu decifrar a história Remo Paysandu, até porque eu acredito que tu não torça mesmo por nenhum dos dois. O Castanhal é um clube que tu torces ou é um clube que tu gostas? Eu gosto, eu torço e estou muito empolgado. Com essa campanha na Série D? O Castanhal tem... Sabe que o clube é mais antigo que a cidade, né? Não. O Castanhal é de 1924 e o município é de 1932. Então, o clube Castanhal é do tempo em que Castanhal era vila. E nesse tempo todo aí, desde 1924, eu não tenho a menor dúvida, o Castanhal está vivendo o seu melhor momento. Campeonato Brasileiro. Neste momento aqui, 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates, absolutamente soberano, a melhor campanha entre os 64 clubes, e não por acaso, porque isso ocorre aqui ou ali, mas no caso do Castanhal, você vê o resultado de campo refletindo a estruturação do clube, né? Aquilo que nós falamos no início lá, né? É um clube que se preparou para crescer e está colhendo frutos do que plantou. Então isso é muito animador. Remo, na Série B do Campeonato Brasileiro, vai ser isso? Perde, ganha, perde, até o final? A tendência é que sim, e não só o Remo, né? Porque são as exceções daqueles que só em algum momento só ganham e em algum momento só perdem, mas ninguém só perde ou só ganha durante toda uma competição que é imensa. E o Remo teve um começo extremamente difícil, conviveu lá com a lanterna, deu um salto e agora vive essa oscilação. Então essa oscilação ela deve... Ela era oriunda do quê? Da dificuldade da competição ou da falta de investimento? Eu penso que o Remo tateou muito até se descobrir dentro de uma nova realidade. O Remo no começo na Série B ainda era um clube que funcionava muito parecido com o que era na Série C. Inclusive Parazão. Inclusive dentro do campo, na forma de jogar. Né? E aí o sofrimento fez o Remo ir descobrindo a sua nova realidade da Série B, de uma competição que exige mais, que forçaria o Remo a ser mais ousado nos investimentos, elevou o nível da equipe, mas ainda não é, neste momento aqui, nós estamos no dia do jogo do Remo em Goiânia contra o Goiás. Neste momento, o Remo ainda não é uma equipe que engrenou e estabilizou. Ainda está se buscando. Ainda está buscando essa estabilidade. Então, enquanto isso, essa oscilação vai ser bem natural. E o Paysandu, o que fizeram com o Papão, hein? Papão da Libertadores, Papão da Copa dos Campeões, Papão se reestrutura. Foi o primeiro clube a se reestruturar no futebol paraense, buscar uma modernidade.
patinando aí na Série C, tentando sair dessa agonia de qualquer jeito, voltar para a Série B, onde merece estar? O Paysandu está fazendo a reforma de uma construção que ele não concluiu. Vamos lá, começo de temporada. O Paysandu desmontou o elenco que tinha, formou um novo elenco. Tá, dali ele iria construir o Paysandu 2021. No meio do caminho, já mudou 2 vezes a comissão técnica, e o que teve de entra e sai de jogadores é algo grandioso, né? Já está na 3ª comissão, né? Então, é a reforma de uma obra que não estava concluída. E o Paysandu continua nesse entra e sai de jogadores, buscando de toda forma se encontrar dentro da competição. A construção está ali, você vê o time, jogadores na fila para estrear. E nós estamos no calor da competição, para as últimas rodadas da decisão de classificação para o quadrangular do acesso. Então, é essa realidade do Paysandu, impactada ainda por pandemia, onde falta dinheiro, impactada pelo fato de ser a Série C e o Remo estar na Série B, porque isso aumenta a pressão. O Paysandu tendo que buscar jogadores cujo histórico gere uma credencial, está formando um time de trintões. Vai observar lá as contratações do Paysandu, você vai achar. São jogadores de 30, 31... Tem oportunidade 30, que dá super certo. Vai dar ali de 30 a 35 anos, que é o caso do Marino. Então, acabou fazendo um time envelhecido, trouxe muitos jogadores que chegaram totalmente fora de forma, e está, além de estar construindo o time, tentando achar o formato, a identidade do time, está tendo que dar rodagem a jogadores que precisam entrar em forma e, ao mesmo tempo, fazer resultados. Então, é uma equação aí que não ocorre sem drama. Para encerrar, 2 situações. Prometo que agora encerra. É tão bom conversar com o Ferreira, essa entrevista aqui vai servir para os netos, bisnetos, vai ficar marcada para muitos que nunca tiveram a oportunidade de conversar com o Ferreira, saber como que ele pensa, além daqueles 7, 8 minutos ali no Bom Dia Pará. Colegas nossos, mais seus, né, contemporâneos até, com 50 anos de profissão, você está completando 40 agora, foram criados na profissão e na vida, de repente dentro de um machismo, dentro de colocações que se permitia no passado, que hoje já não se permitem mais, e que influenciam muito na opinião desse povo que cancela mesmo. E esse cancelamento, ele geralmente é ligado diretamente à empresa onde esses profissionais estão, e aí fica aquela situação difícil, aí se esquece os 50 anos de profissão e se afasta, sei lá, dá uma situação... Como é que tu chegaste a te preparar, ou é um conceito teu mesmo desde o início? Você acha que esse povo, no bom sentido, não se preparou, às vezes sai, está no ar? Podemos falar, por exemplo, de um cara que eu sou apaixonado, tenho como um dos grandes narradores do futebol brasileiro, que é o Cláudio Guimarães, que falou sobre o cabelo do Celcinho e tal. O próprio mestre de todos nós, Ivo, né, foi público, não precisa aqui ficar... teve a questão lá da moça da denúncia da CBF. Como é que você vê isso? Tu te preparaste para esse momento? Tu te prepara, tenta te preparar? Como é que funciona? A gente vive em permanente reflexão, né? Tentando entender as transformações que estão aí. O que ocorre? Nós vivemos há algum tempo a busca do politicamente correto. Somos cobrados pelo politicamente correto em todas as nossas condutas. Aí, somando-se a isso, esse patrulhamento que ocorre nas mídias sociais, que é um patrulhamento que rima com linchamento, por algo que represente uma agressão, de imediato vem o linchamento. Então, é preciso estar muito atento a isso. Entender o que é o politicamente correto, porque fugiu disso, você corre esse risco. Por mais que você não tenha como concepção que está correto? Porque, nesse caso, não é o que você acha que está correto, é o que é. Né? É o que é. Nós vivemos esse momento dessa busca do mínimo de discriminação, da busca pela igualdade, e um comentário que você faça
num momento infeliz ali, numa colocação que você não pensou, que saiu de uma forma espontânea, pode resultar, né, em reações do tipo. Por mais que você se policie, eu pelo menos me policio muito, e eu sou de um ambiente ali na TV Liberal em que a gente cobra muito um do outro, então isso ajuda, mas não garante. Não garante que um deslize ocorra. Eu, por exemplo, vou te falar de um fato aqui. Eu estava a caminho da TV Liberal, aí eu ouvi no rádio a notícia de um garoto que tinha sido da base do Remo, que tinha sido baleado e morto. E aí quem dava a notícia disse, estava no lugar errado na hora errada. Aí essa notícia, quando eu cheguei na TV, já tinha um material sobre isso, né? Aí tá, ok. Aí quando entrou a matéria no ar, eu pensei, bom, aqui não vai nem rolar comentário, eu vou ficar na minha. Quando a matéria estava sendo concluída, veio no ponto, Ferreira, comenta alguma coisa. Aí na hora do comentário, aquilo que você não pensou, né? Nossa. Eu reproduzi o que eu ouvi. Estava na hora errada, no lugar errado. Depois, horas depois, eu recebi um telefonema da TV. Olha, o pai do garoto está aqui, falando em processar a TV, Cara, é muito sério, né, velho? Pelo teu comentário. Ferreira, nós só queremos que você amanhã faça, usar a expressão, uma retratação, né? Faça se reposicione sobre isso. Pode ser. Aí eu disse, olha, não precisava o pai do menino estar aí fazendo essa ameaça. Bastava eu saber, eu já faria isso por uma questão de consciência. Então eu tenho obrigação, pode ter certeza de que eu vou fazer. E fiz. No dia seguinte me retratei. Tu já respondeu o processo? Foi por uma vez só. Foi por uma circunstância, mas aquele momento ali em que eu não estava preparado, que ocorreu alguma coisa diferente, eu acabei reproduzindo uma frase de alguém e olha o resultado que deu. Pô, só tem um processo? Só um. E tá fraco, tá fraco, e tá ganhei. fraco. Jornalista que opina e só tem um processo é fraco. E ganhei. Rapaz, um dia desse eu entrei nesse negócio aí, botei meu nome no Google, do nada, o que aparece aqui no meu nome no Google? Rapaz, eu me espantei, Ferreira. Tinham 8 processos com o meu nome. Aí bota assim, Abner Luiz tem relação com o seguinte... Mas eu não procurei processo, eu botei meu nome mesmo. Aí apareceu 8. Um sou eu processando, né? Então, beleza, tá tudo bem. Agora tem 7... Você não tem nada no calendário às 8. Ih, rapaz, a mulher que tá falando, tem nada no calendário às 8. A outra, os 8, 7... 6, todos concluídos, não perdi nada. Aí tem um que é de um banco, mas eu não consegui descobrir, não tenho nome no celular, não tenho nada, vou atrás disso aí. E tem um que eu não perdi, mas eu entrei em acordo, que foi com o Van Dijk. Eu lembro. Cara, a minha história com o processo é muito doida. O Robigol me processou. E a gente hoje é irmão. Tá bom pra ti? Eu fui ser amigo do Robigol quando ele parou de jogar. Dá pra tu entender a doidice? O Van Dijk, sempre fui muito fã do Van Dijk, muito amigo do Van Dijk, e chegamos a um ponto dele me processar, ter uma ideia. E a outra foram 3 diretoras do Paysandu e tal, lá, que não gostaram da brincadeira que eu fiz, e aí, mas eu não perdi e tal. Engraçado, foi a promotora no dia ela disse, vem cá, tu não encarna ninguém, não. Quando teu time perde, aí o cara ficou meio... O cara ainda era advogado, pô, ficou meio feio. Mas quer dizer que só teve um processo. Então tá bom. Então não vou nem falar. Agora você falou do Robigol. O Robigol tem uma história comigo que, assim, eu fiquei tentando entender e fiquei extremamente honrado. Você lembra do Robigol no Santos, né? Lembro. Pois é. Eu sei que o Robigol teve uma rusga com o Arthur Torinho, então presidente do Paysandu, e naquele episódio eu lembro que eu me posicionei pelas ponderações do Robigol. Tá, eu não lembro nem do que se tratava lá entre eles. Não sei se foi por isso, não sei, porque eu não tinha contato com o Robigol. Eu sei que o Robigol, quando foi contratado, estava no Itatinita do Japão, foi contratado pelo Santos. Eu tinha fechado a coluna
já no momento de transmitir para o jornal, meu telefone toca. Eu atendo. Ô Ferreira, é Rob Gol. Olha, pode dar notícia em primeira mão aí. Acabei de assinar contrato com o Santos. Ninguém da imprensa sabe, nem da imprensa de Santos. Só você sabe. Aquilo foi assim uma surpresa maravilhosa. Show de bola. Então, eu furei a imprensa de Santos na contratação do Rob Gol pelo Santos. Ele teve essa atitude comigo. E depois a gente já teve oportunidades de conversar. Eu disse isso a ele, do que significou. Foi uma das situações mais gratificantes. Imagina o protocolo do Ferreira falando, pô, Rob Gol, queria lhe dizer muito obrigado naquele momento e tal. Quem passou 45 dias com o Ferreira na Europa, acordando? Cara, eu lembro que nós acordávamos aí, o Ferreira, era muito doida a coisa. Ele já era do Bom Dia Pará. Tá velhinho do Bom Dia Pará também, né? 2006 isso. 18 anos. Não tinha essa tecnologia toda, o que a gente fazia? A gente ia, aqui ainda era de madrugada, né? A gente ia para uma via, né? E aí eu levei uma câmera de filmar, grande, Panasonic, não era, Ferreira? A gente botava o tripé, eu gravava o Ferreira fazendo um comentário. Bom dia, os amigos, bom dia Pará, não sei o que, estamos aqui na Alemanha, o Brasil chegou, tá aqueles papos lá que ele fala lá na TV. Eu gravava aquilo. E a gente tava iniciando uma amizade, pô, já tava começando a se gostar e tal. Eu gravava e disse, pô, esse cara é chato pra caramba, ele só quer que as coisas sejam tudo certinho. Tá bom como tá, mano, frio, velho. Frio, velho, no meio da rua. E o Ferreira fazendo, tu achou que ficou bom? Ficou, Ferreira. Bora ver. Aí eu botava, não ficou bom, tem que melhorar esse daqui. Eu vou bater nesse cara com esse negócio, mano. Que ele tem essa história. Teve muita paciência comigo. Teve. Aí era essa parada. Na metade da Copa, mano, eu não sei o que ele fez, ou a TV aqui, eles convenceram a Globo lá de gravar com ele no estúdio da Globo e transmitir pro Brasil, para lá pro Rio para Belém. Eu me livrei da porque a internet na época não era FTP que a gente mandava, te lembra? Chegava ruim o material. A gente mandava desse tamanho, chegava desse aqui. Aí eu recebi a informação de Belém, olha, agora a partir de agora tu pode gravar do estúdio da Globo aí no centro estúdio da Globo. Eu digo, agora tu me humilha agora. Ficou fácil. Aí o Ferreirinha já mandava, mas tem muita história com o Ferreira. O Ferreira tem a história da Vivi, né? Aquela coisa lá da Alemanha, muito legal. Não é negócio de mulher, tá, mano? É a mulher a senhorinha que fazia a comida portuguesa lá no restaurante português. Dona Maria. E a Dona Maria, a gente perturbava ela. O que mais tem história do Ferreira? Tem muita história do Ferreira. O Ferreira é ímpar. A gente foi na Suíça, ia fazer jogo do Brasil, e aí eu dava com essa câmera para cima e para baixo. Aí o Ferreira virou e disse, faz um registro. Que registro, Ferreira? Uma foto. Ah, bom, aí peguei a câmera do Ferreira, ele se posicionou lá, com a galera lá, bati a foto. Virei, entramos no carro, fomos embora, deixei uma câmera lá da calçada. A gente viajou 1h30, volta pra pegar a câmera. O cara que tava limpando a rua guardou lá, disse, é de vocês, se fosse aqui no Brasil, mano. Não guardam, segurança. Não tava, mano, não tinha nem a lente mais da câmera. Ele não falava português. A gente não falava alemão. Aí só o fato de ele ver a gente ali procurando alguma coisa, ele lembrou que éramos nós que estávamos com a câmera que ele tinha guardado. Ele vem com a câmera. Tá aqui. Outra coisa, eu era fotógrafo do Ferreira na entrega do livro na Copa, lá da Alemanha. Ele levou os livros e tal. E aí ele dizia assim, Abner, eu vou entregar esse livro pro Galvão Bueno. Registro. Aí eu ia lá e registro. Digo, mano, esse bicho não tá demais, mano. Olha, eu vou entregar pro Raí. Aí entregava, registro também. Então eu já fui fotógrafo do Carlos Ferreira, cinegrafista do Carlos Ferreira. Foi. Então me respeitem no jornalismo brasileiro, porque eu sou o cara. Ferreira, abraço pro Renan, pro Felipe. O Felipe, filho dele, hoje é o nosso editor-chefe de... Que agora, hein? Ele já foi de conteúdo, ele já foi de... Ele já foi meu chefe, hoje é meu diretor. É que ele manda ali daquele lado, ali no jornal, ali no portal liberal.com. Moleque talentoso, igual o pai. Criterioso, chato, quer tudo perfeito. Trabalha 48 horas por dia, moleque é sensacional. Tem o Renan, que é o rei dos cálculos, é o que vai ficar rico da família. Eu te ouço. Vai ficar rico da família, a dona Help que manda em tudo. E tem a neta, pô. Que é a Lídia. A Lídia, que essa aí quebrou o Ferreira. Essa aí quando nasceu, aí com esse coração duro, ficou com o coração mole. Né? E outra coisa, para gastar dinheiro aqui, gente, esquece.
Ele levou 3.300 euros para a Alemanha, 45 dias, trouxe 6.200. Vocês terem ideia. Ferreira, obrigado. E, pô, vamos mandar uma mensagem pra galera aí do canal. E diz aí o que tu achou do canal, se foi legal. Tu achou que ia dar certo um pouquinho na carreira? Tu viu começando, né, Ferreira? Vi o Abner jogador, né? Inclusive lá no Remo, treinando. Lá no, Na Tuna também. Na base do Paysandu? Na base do Paysandu, mas eu lembro mais do teu período lá no Remo. Porque eu fazendo reportagem numa época que tu estavas treinando lá. Porque na base os horários não coincidem, né? Nessa época coincidia porque tu treinavas ali com os profissionais. E depois no rádio tinhas tudo para dar certo. Já tinha o DNA, já tinha a vivência. Da bola lá, né? Então, e a facilidade para se comunicar, né, Abner? Estou querendo te chamar de Márcio. Né, Abner? Então não tinha como não vingar. Não me chama de Márcio, não, aquele Márcio nem dança brega, fraco. Aquele DJ lá mais ou menos. Abraço pro Mação. Mas quanto ao canal que você falou, eu acompanho os trabalhos. Quando é que tá pro YouTube? Já vi das tuas entrevistas, para mim a top das tops foi com o Itamar Júlio. Porque a história dele é formidável. Pô, te apaixonou pela história dele? A história dele é uma história de vida singular, né? De um vitorioso, de um guerreiro. Desde a época de matança de porco lá, que ele contou, né? Aquela dos pais e tal, lembra? Trabalhava com suíno. Fundar um clube para virar técnico e depois ser demitido pelo clube que ele fundou. Aquilo foi muito doido. Ó, tá aí, você vai lá, Itamar Júlio, não fala Abner, tá aí. Essa entrevista aqui, o Ferreira. Quando é que tu vai pro YouTube, hein? A Globo não deixa, né? Não deixa, né? Nós não podemos ser concorrentes, né? Fazer fazer YouTube. Quando é que eu vou trabalhar contigo lá no Bom Dia Pará? Com o dia que eu mandar em alguma coisa lá. Ai, gente, com essa frase fantástica de Carlos Ferreira, a gente encerra aqui o bate-papo com meu amigo Carlos Ferreira. Espero que vocês tenham gostado. Comentem. Vamos cornetar, vamos dizer que tu é Remo, que tu é Paysandu. Adivinha o time do Ferreira lá. À vontade. Fica à vontade, curte, comenta, dá moral pra gente, que o canal agora começou a receber $100 do Google. Opa! Estamos bem na foto, já né? Já sei que vai ter cachê por isso aqui. A gente vai lá em Castanhal, lá na nossa fazenda, lá do Carlos Ferreira, que fazenda maravilhosa, comer tudo de graça lá e tal. E vocês não sabem quando o Ferreira inventava Rádio Liberal, Belém contra a imprensa de Castanhal, no sítio dele, um campo 5-5. Não tem nem graça de jogar bola 5-5. Era só para ver a gente se quebrar e fazer zoeira no Igarapé depois. O futebol é só pretexto. E contar mentira depois, mano. Aí ele fez... Eu tenho muita história, ele fez um lago de peixe, mano. Precisava ver, cara. Começou a criar peixe no lago, assim, num tanque, né? Aí a gente chegava, ele mostrava os peixes pra gente, aí puxava um, não dava um pra ninguém, mas era fantástico. Mas aí, olha, o ápice lá do nosso tanque foi quando tu foste lá. Por quê? Porque não tinha traíra na época. Tá vendo que a gente paga? Vocês não conhecem. Vocês vê aquele cara lá engravatado, nem é gravata que ele usa, é aquela coisa, camisa de botão, vocês não sabem fora dali o que ele faz com a gente, mano. Você não tem ideia. Beijo, gente. Até a próxima semana com mais, ou qualquer momento. O canal tá no ar, trazendo alguma resenha com alguém. Mestre Carlos Ferreira, professor de todos nós. Abraço!